Não existem coincidências, existem sincronicidades. E a vida, Deus fala com a gente o tempo todo. A gente só precisa aprender a observar com os olhos da intuição e do coração e não com julgamento. Porque se a gente olha com julgamento, a gente julga o que a gente está sentindo, o que a gente está vendo, observando, a gente não leva aquela mensagem para dentro e não aprende com ela e não recebe aquilo, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu não consigo achar a saída, porque a gente está olhando com o olhar do julgamento nas sincronicidades, a gente não está prestando atenção. E eu vou contar para vocês uma sincronicidade que aconteceu comigo hoje, que para mim foi uma resposta de Deus e que pode ser para você também. Se esse vídeo chegou para você, de alguma forma vai servir. E se não servir agora, vai servir para você futuramente ou para você começar a refletir sobre isso. Eu estava caminhando e eu sempre converso com Deus o tempo todo, né, na verdade. E eu estava conversando com Deus e falando, né, se isso é para mim, como que você poderia fazer? Porque às vezes a gente quer criar uma metodologia para aquilo se manifestar na nossa vida. Tem que ser assim, vai acontecer assado e tal. Só que a gente esquece que para Deus existem infinitas possibilidades que a nossa mente não consegue nem conceber. Então eu tava pensando, né, como? Se isso é realmente pra mim, como que poderia acontecer? Vai acontecer? E aí eu fiz esses questionamentos, como eu sempre faço, eu também questiono como eu posso pensar, sentir, o que eu tenho que curar para eu entender isso, ou para resolver aquilo, ou para manifestar tal coisa na minha vida. Eu sempre faço esses questionamentos e as respostas sempre vêm. Então a gente faz a pergunta, solta para o universo e quando esses insights ou até mesmo essas sincronicidades aparecem, a gente só tem que se dispensar todo o julgamento e sentir com o coração que a gente vai entender a resposta. Já, se você não tem costume de fazer isso, siga essa dica que vai funcionar. E você vai ver muito mais universo, Deus, como você queira chamar, falando com você o tempo todo. E aí eu fiz isso e depois de uns 200 metros, daí eu comecei a andar e falei assim, vou passar no mercado e comprar uma pasta de dente, porque eu já tava voltando para casa. E aí depois de uns 200 metros, encontrei um amigo meu dentista. Aí conversei um pouquinho com ele e tal, mais uns 10, 20 metros, entrei no mercado, comprei a pasta de dente e vim embora. E aí que está a minha resposta, meus queridos. Eu estava querendo algo para os meus dentes, a pasta de dente. E o que Deus colocou antes no meu caminho? Um dentista. Ou seja, ele estava ali neste momento trazendo essa sincronicidade que poderia ser para você coincidência, né? Eu pensar em algo relacionado aos meus dentes e aparecer um dentista, para mim foi uma resposta que eu estava querendo alguma coisa para os meus dentes e que ele poderia trazer para mim algo muito maior do que uma pasta de dente, né? Simbolicamente ali com o meu questionamento. E até mesmo antes de eu conseguir, com aquilo que eu planejei na minha cabeça, a pasta de dente. Se eu soltasse e deixasse que ele fizesse por mim e para mim. Então, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Se eu fosse fazer só do meu jeito, eu só ia ter a pasta de dente, pegar a pasta de dente e me contentar com ela. Agora, se eu soltar para Deus, permitir que Ele faça na minha vida, Ele vai me mandar o dentista antes mesmo de eu concretizar da forma que eu ia concretizar se fosse do meu jeito. E é uma coisa muito mais ampla, de acordo com aquilo que era a minha necessidade ou o meu sonho, que era relacionado aos dentes. Está conseguindo entender a minha analogia? Porque se você não está entendendo agora, vai fazer sentido para você em algum momento da sua vida. Então, às vezes, a gente quer uma coisa que está no nosso coração, né? E não no nosso ego. E que aquilo que está no nosso coração é pra gente. E talvez Deus quer trazer aquilo pra gente de uma forma muito maior, mais elaborada. Mas a gente tem que permitir. E se a gente permitir, talvez chegue até antes, como eu falei, do que aquilo que a gente estava planejando com a nossa cabeça. Então, essa foi a resposta para mim hoje. E espero que te ajude de alguma forma também. Essa pode ser a sua resposta. Então, soltar, né, o controle de como as coisas vão ser, ou de que duvidar que se você não fizer, não vai aparecer no seu caminho. Porque eu tô muito questionando assim, né? Esses dias eu ia
peguei umas frutinhas que estavam no caminho e tinha umas que estavam no alto da árvore. E aí eu parei e pensei assim, eu sempre me sacrifiquei, me esforcei muito para conseguir muitas coisas na minha vida que não deram certo. E eu falei assim, se tá lá em cima que eu tenho que me sacrificar e fazer pular e sei lá o que, é porque aquela frutinha não é para mim. Se for para mim, Deus vai colocar no meu caminho de forma rápida e fácil. Tudo que é para mim vai vir com facilidade. E agora eu tô nesse nível. Então, às vezes a gente fala assim, tem que ter sacrifício, tem que ter. Será que isso não é uma crença? Será que você tem que se sacrificar tanto mesmo para você conseguir o seu sonho? Ou você pode permitir que Deus facilite a sua vida? E abrir mão desse controle talvez possibilite que você faça as coisas com mais facilidade e que você receba para além daquilo que você sonha. Então esse é um questionamento aqui para você refletir se você quiser, mas que eu tô levando para minha vida.